E é isso aí, meus amados. A palavra de Deus nos diz que basta cada dia o seu mal. O Senhor é o Deus que nos abençoa e toma conta de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês nessa manhã. Quero estar aí mandando um alô especial a todos vocês inscritos do nosso canal. Que Deus abençoe vocês. Estamos em oração, estamos no clamor, estamos aí na perseverança, na presença do Senhor. Quero parabenizar também a cada um dos irmãos, das irmãs que estiveram ontem ali no nosso templo sede. Ontem tivemos um ensaio unificado. Sábado é a Santa Ceia e estamos aí, irmãos, nos preparando para fazer o melhor para o nosso Deus. Aleluia! O nosso Deus merece o melhor. O nosso Deus é maravilhoso, né? A Bíblia fala que quando eles foram, o povo de Israel estava acampado de frente ao Jordão e de repente eles teriam que atravessar o Jordão para o outro lado. Mas Josué veio e falou para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus amados irmãos, se quisermos viver milagres, se quisermos viver uma vida abençoada na presença de Deus, se você quiser que os seus sonhos se concretizem, se você quiser que as suas orações sejam ouvidas, ou melhor, se você almeja ser arrebatado, se você almeja ter uma eternidade com Cristo, a mesma palavra é essa: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio da tua família, no seu trabalho, onde quer que você precisa de um milagre, o nosso Deus vai fazer. Mas achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, né? Para não ficar esse vídeo muito extenso, vamos já à palavra de Deus, que está no livro de São João 14. Mas antes eu quero deixar para vocês o endereço da nossa igreja. Nós somos da Igreja Pentecostal da Última Hora no Brasil. O nosso templo sede está localizado na Avenida John Boy Dunlop, ali em frente ao semáforo do Jardim Florencio 2, entrada do Jardim Princesa do Oeste. Ali nós congregamos, ali é nosso templo sede do Ministério das Igrejas Pentecostal da Última Hora no Brasil, e você é o meu convidado. Deus tem feito milagres, Deus tem feito maravilhas, e nós estamos ali para orar por você, para dar uma palavra de ânimo para o teu coração, para estar ajudando você espiritualmente. Amém? Os nossos cultos, amanhã quinta-feira, amanhã teremos culto, sábado, próximo sábado é o segundo sábado, teremos o culto da Santa Ceia, e no domingo à noite o culto da família, né? O Ministério da Última Hora investe nas famílias. Estamos sempre preocupados com as famílias, porque uma família curada, uma família sarada, é uma igreja abençoada, é um Brasil abençoado, é uma pátria abençoada. O princípio de tudo é a família. Amém? E vamos aí, São João 14, o bispo estará ministrando um pouquinho essa palavra, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. É a palavra aqui o Senhor Jesus confortando os discípulos, né? E neste momento, o bispo Carlos vai ministrar essa palavra aos nossos corações. Muito bem, meus amados irmãos, esta palavra que já foi lida nesta manhã, e eu quero intitular aqui o tema, pastora: não se turbe os vossos corações. E falando de não turbar os vossos corações, os nossos corações, nós lembramos no momento que os discípulos, junto com o Senhor Jesus, a qual estava num trabalho evangelístico, e de repente, aonde eles estavam, era meio deserto, como diz a palavra, e os discípulos, principalmente Pedro, ficou muito preocupado, turbado a respeito de alimentação. E a conversa deles era essa: o lugar é deserto, a multidão é muita, e ainda que tivesse algum lugar para comprar alimento, aonde quem ia alimentar todo esse povo? Então eles resolveram chegar até o Senhor Jesus e expor a sua preocupação, dizendo: Senhor, ou mestre, despede a multidão para que elas vá e compre alimento,
porque eles já estão cansados e aqui é deserto, não tem nem onde comprar. A preocupação dos discípulos, eles estavam turbados a respeito de alimento. Mas, na verdade, ele deixou bem claro que já estava o dia todo. Então, dá a entender que eles também estavam cansados. Despedindo a multidão, eles também iam descansar, também iam se alimentar. Mas não era esse pensamento do Senhor Jesus. Embora eles estavam preocupados com alimento, preocupados com horário, eles falam, olha a hora que já é, você pode notar no texto, ele fala sobre isso. Mas, porém, Jesus aumenta a preocupação deles. Porque eu uso dizer que quando você está muito preocupado, muito turbado com os problemas, ele vai gerar outro problema, porque a palavra de Deus diz que um abismo puxa outro abismo. Então, quando você dedica ao Senhor, então isso vai puxar outra dedicação. Então, o lado negativo puxa outro lado negativo, o lado positivo puxa outro lado positivo. E você vive de glória em glória, mesmo às vezes enfermo, mesmo às vezes desempregado, às vezes até com problema, devendo para alguém, mas positivamente você vai puxar algo para resolver o problema. E você percebe então que eles estão querendo resolver o problema de uma maneira totalmente errada. Despedir a multidão e acabar com tudo, e eles estão dando uma opção para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aumenta para eles a preocupação deles, porque o Senhor Jesus diz, dai de comer a eles. E disse, e agora? Jesus, vendo a preocupação deles que aumentou, Jesus simplesmente diz, tem alguém aqui que tem alguma coisa de comer? E alguém já disse a respeito do menino, vocês conhecem a história, e o menino tinha lá, quantos pães, pastora? Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora, para aquela multidão, o que seria isto? Mas aí que está. Talvez você pode pensar, mas é só isso. Mas na mão do Senhor Jesus, essa coisa vai multiplicar. Para melhor e não para pior. Porque na cabeça deles, que só um come isso aí. Então, no seu pensamento, quando você está turbado, a coisa parece que não tem valor. Mas quando você entrega na mão do Senhor Jesus, ainda que seja pouco, você imagina bem o que aconteceu. Jesus, então, manda ele sentar de 50 em 50, e Jesus pega aquele pão, apresenta ao Pai, e depois ele partiu. Imagina bem, ele partindo aquele pão, que já estava aquele lanchinho pronto, ele chegou assim, partiu, ó. Ele partiu o pão. E quando ele dava para alguém, o pão automaticamente subia de novo, porque com Jesus é assim, e partia de novo, enfim. Então, sumia, voltava. Você imagina quando eles começaram a ver esse milagre acontecendo na mão do Senhor Jesus. Então, ele diz, distribuir. Então, os 12 apóstolos estavam ali. Os 12 estavam preocupados, mas os 12 agora, diante de um milagre, de um lanchinho, eles estão vendo milhares de lanches, porque diz a história que ali era 5.000 homens. Sem contar as mulheres e crianças. Imagina, agora, gente. Imagine a multidão, né, bispo? Imagine. Mas agora o milagre está ali de um lanchinho que era para um só. Agora a multidão estão comendo. Agora, o que é mais interessante é que aquela preocupação deles de que Jesus mostra o caminho certo, porque ali é o oposto. O homem turbado, preocupado, e Jesus com a solução. E a multidão com fome, né? Você entendeu? Então, vamos lá. Rapidamente. Então você percebe agora que todos comeram. Eu lhe pergunto, quantos apóstolos tinha ali, pastora? Tinha 12. 12 apóstolos. Agora, depois de todos fartar, comer e sobrar ali, o Senhor Jesus dá uma ordem. Coloca todos no cesto. As coisas que sobrou, que né? sobraram. Coloca todos no cesto que sobraram. E eu lhe pergunto, quantos cestos encheu da sobra? A palavra de Deus diz que encheu 12 cestos. Muito bem. Eu lhe pergunto, quantos discípulos era? 12. Ou quantos apóstolos era? Era 12.
Quantos cestos sobrou? 12. Então sobrou um cesto para cada um. Verdade, bispo, verdade. Tá vendo? A preocupação dos 12, agora Jesus, através do lanchinho, faz um milagre e dá um cesto de... Abençoe a cada um deles abundantemente. Mas o que interessa aqui, que você vai entender aqui, é o seguinte, que 12 apóstolos e 12 cestos. Ou melhor, uma multidão com fome e a preocupação e eles turbados. Então vamos lá. A multidão com fome, a preocupação deles, e agora eles estão preocupados, e agora estão diante da preocupação, diante deles estar turbado, agora eles olham assim, um para o outro e falam, quantos nós somos? 12. Quantos cesto sobrou? 12. Então, o que Jesus quis dizer? Um cesto para cada um. Mas eles não levaram o cesto, não. A Bíblia não fala. Eles ficaram assim, né? Com os olhos regalados. Eles ficaram maravilhados, né? De tão grande milagre. Pastora, esse fato é igual aquele fato de Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro chora amargamente. Eu já vi mensagens que Pedro chorou de arrependimento. Pastor, se ele chorasse de arrependimento, então por que ele vai lá e convida os demais para pescar? E vai todo mundo pescar. Todos desviam. É verdade. Então, ele chorou amargamente, ele estava totalmente negativo e chorou de bronca. E eu não presto para nada, eu vou pescar. E foi pescar. Então aqui, os discípulos, eles estão assim, diante de uma preocupação e diante de uma vamos dizer assim, uma solução, a preocupação deles, lado negativo, e o lado positivo, a solução, e um balaio de pão para cada um, eles estão totalmente, a decepção tomou conta deles, eles estão ali, dizendo, nossa, nós não conhecemos mesmo o mestre, porque nós tão preocupados e dando opinião para ele, ele faz um milagre desse jeito. Agora, meus amados irmãos, bem rapidinho aqui, olha, qual era a preocupação dele? Despedir a multidão. Toma muito cuidado, irmão, porque olha, ele queria despedir a multidão. Frisa isso aí. Despedir a multidão era o plano deles. Jesus despediu, não a multidão, mas despediu foi eles. Por isso que diz, aquilo que você quer fazer para os outros, ou que você faz para os outros, vai cair em cima de você. É forte, é forte. Por isso, nem se for inimigo, trate bem e planta semente boa. Os discípulos, eles plantaram uma semente, despede a multidão. Jesus despediu, não a multidão. A Bíblia conta que depois de todos saciar e sobrar 12 cestos, Jesus olha para os 12 e diz, suba no barco e vai embora. Diz que ele pergunta, e o mestre, eu vou ficar com a multidão. Então, quer dizer, quem queria que despedir a multidão ficou com o mestre e eles foram despedidos. E eles foram embora. E Jesus fica um pouco mais com a multidão e depois despede a multidão. Jesus sobe para o monte orar e eles estão indo. Vamos embora. Quando chega bem no meio, é no meio, irmão. As lutas, toda a gente que semeia coisa negativa, Jesus vai pegar você no meio. E quando chega lá no meio, levantou um grande... A palavra de Abacuque, né? Aviva, Senhor, né? E no meio dos anos a notifica, no meio dos anos, porque é no meio, irmãos, que vem o problema, né? É no meio do casamento que vem os problemas, é no meio da família que vem os problemas. No meio nós temos que estar firmes, constante, porque no meio vem os problemas. Mas lá no meio, levanta, o vento sopra e as ondas se levantam, e levantando as ondas, o barco deles ficaram, sobe e desce. E agora eles em grande desespero, eles começam a dizer, vamos perecer, vamos morrer. Qual era o problema deles antes? Era despedir a multidão por causa de alimento, era a preocupação deles. Qual é a preocupação deles agora lá no meio? Vamos morrer, vamos perecer. E Jesus sai do monte e disse, vou socorrê-lo. E quando Jesus chega, eles olham e dizem, um fantasma! E Jesus diz, não temais, sou eu. E Jesus então está andando sobre as ondas.
e andando sobre as ondas, e Jesus subia e descia. E Jesus subia e descia, e eles diziam fantasma. Jesus disse, não sou eu. E Pedro, rapidamente, de novo Pedro. Ele diz, se és tu, manda que eu vou ter com o Senhor. E ele então, venha. E quando Pedro vem, andando pelas águas, então Pedro andou em cima das ondas. Mas logo Pedro teve medo e se apavorou de novo e acabou se afundando. Jesus toma pela mão e levanta e diz, ó homem de pouca fé. E diz que Jesus tomando Pedro, ambos entram no barco. E quando eles colocaram o pé no barco, então o vento acalmou, as ondas também se acalmou, o barco também se acalmou. E aí eu quero finalizar aqui. Aquilo que você pensa dos outros ou fala dos outros, e às vezes você dá a sua opinião para alguém, assim como eles junto, dizendo, gente, olha o que já é. Olha, meu Deus do céu, tudo com fome. Olha a murmuração deles. Quem vai lá? Ó, Pedrão, eu vou lá. E vai lá falar com o mestre a respeito que já era tarde, era deserto, e a multidão era muito grande, aonde que ia comprar tanto pão desse jeito, ainda que tivesse, sabe aquela... E Jesus ficando para a cara deles. E simplesmente Jesus fala, dá de comer a eles. Diante desse problema que você está vivendo, Jesus olha para você, vê essa perturbação. Jesus fala assim, manda acalmar isso aí. Resolve isso aí. E você vai ficar assim, como resolver? Aí Jesus pega o problema para ele de novo. Porque às vezes quando você fica muito apavorado, Jesus fala, resolve você. Foi isso que Jesus, diante de uma preocupação, perturbação de Pedro, foi isso que Jesus falou. Já que você está tão perturbado, tão preocupado, e dando opinião para mim, então, está na sua mão, dá de comer para ele, resolve o problema aí. Então, minha filha, meu filho, quando você está tão perturbado, e você fica, sabe, e você vai até Jesus, como Pedro foi, Jesus olha para a tua cara e fala, resolve aí. Mas quando, aí você fala assim, mas como assim? Não estou entendendo, bicho, eu vou te explicar agora. Maria está Maria e Marta está perturbada. Morreu. E quando Jesus está chegando e Marta fica sabendo, a Marta corre lá. E já, se eu estivesse aqui, meu irmão teria morrido, aquela coisa toda. E aí, Jesus falou, o senhor pode ressuscitar? Eu sei, Senhor, naquele dia. Então, você percebe então a Marta com o problema, sabe? E Jesus olha para a cara dela e fala, vai chamar Maria, minha filha. Vai chamar Maria, porque não tem como conversar contigo, não. Sabe, está muito perturbada. Aí Maria chega. Quando Maria chega, Maria se prostra. Maria começa a chorar e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Presta bem atenção. Maria não estava perturbada. Ela adorou, se humilhou e disse, se o Senhor estivesse aqui. Diz a palavra de Deus que a multidão que está por ali chorou de ver a ação de Maria. E disse que Jesus vendo chorou também. Olha como é tão diferente uma coisa da outra. E Jesus diz, aonde puseste, filha? E Jesus sai andando junto com Maria e vai até onde está o problema. E o problema é resolvido. Agora, se fosse por Marta, jamais. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá bom? Assim você vai nos ajudar, levar mensagem para mais gente, tá bom? Lá tem o sininho, tem o joinha, né? Faz alguma coisa lá, para nós isso e avançar. Deus abençoe, fique com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos. É isso aí, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like lá, tá certo? E que Deus venha manifestar a sua glória, a sua justiça sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo e fique na paz do Senhor Jesus. E você se inscrevendo e divulgando para mais gente, isso vai nos incentivar e nós vamos gravar mais mensagens. E tá vamos bom? chegar mais longe. Amém? Que Deus lá. abençoe. A paz do Senhor, amados.